Dentro de todas as casas existem inúmeras placas invisíveis dizendo proibido. E o nosso papel enquanto adulto é identificar essas placas e retirá-las dali. Algumas delas estão dizendo: pare, é proibido chorar. Outras estão dizendo: pare, é proibido ser vulnerável. Outras dizem: é proibido pedir ajuda. Outras dizem: é proibido ter medo. São infinitas placas que nos proíbem a todo momento de expressar as nossas emoções. A invisibilidade é o que dá poder a essa placa e faz com que ela esteja a todo momento na nossa vida. E isso perpassa a nossa infância. Ela segue conosco na vida adulta, no nosso casamento, na nossa casa, no nosso emprego. E é sobre elas que iremos falar hoje. Então fica comigo até o final e venha aprender um pouquinho mais sobre essas placas invisíveis e como tirá-las da sua vida. Olá, seja bem-vindo de volta a mais um Papo Sério em um Café. É tão bom ter você aqui comigo e hoje vamos falar sobre as placas invisíveis que estão conosco lá na casa dos nossos pais e vem nos acompanhando até a vida adulta, nos nossos relacionamentos, nos locais onde frequentamos. E isso que prende muitas vezes de sentirmos aquilo que queremos sentir, de falar sobre os nossos sentimentos, de expressar as nossas emoções. Hoje vamos descobrir como podemos trabalhar com isso, tirar essas placas de proibidos da nossa vida e ser livre para ser quem somos de verdade. E a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é quantas vezes no seu dia você respeita essas placas de proibido? Placas de é proibido chorar porque Papai do Céu fica triste com você. Se você fica triste, a mamãe fica triste também. Ou outras como você não pode sentir raiva porque isso é feio, menina não faz assim. Outras também vão nos encaminhando para uma vida adulta em silêncio. Você não pode falar o que pensa, pois você vai magoar a sua amiguinha. Ou outra muito famosa é: você não pode ter medo. Meninos são corajosos. Tem uma que é muito famosa: se você falar assim, ninguém vai gostar de você. E essas são algumas placas de proibido simples que acontecem a todo momento. Mas trazendo para um conceito mais amplo, você vai ver que existem muito mais placas do que você pode imaginar. Eu me recordo que na minha infância existiam infinitas placas de proibido. Algumas delas eu carreguei ao longo da minha vida até descobrir que elas existiam. Uma que era muito famosa na minha infância é: eu não podia cortar o cabelo porque a minha avó não gostava. E por um bom tempo da vida, isso ficou marcado em mim. E eu, de fato, não cortava o cabelo porque eu não podia. Sempre carreguei essa regra comigo, uma regra familiar, que não denominava a mim, mas ela sempre foi junto comigo, como se eu fizesse aquele ato de cortar o cabelo, se eu estivesse pecando contra a minha família. E isso, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Mulheres, principalmente, sofrem muito com a questão de pintar o cabelo. Se você pintar o cabelo, pode parecer uma garota da vida. Se você pintar a unha de vermelho, isso não é coisa de menina de família. Se você usar roupa curta, isso parece que você quer se mostrar para os homens. Então existem muitas placas invisíveis e hoje na vida adulta isso ainda reverbera na gente se a gente não tratou. Uma placa muito famosa que a gente carrega conosco é a placa da questão da independência da mulher. Mulher ganhar mais que os homens, isso por muito tempo foi uma placa de proibido na vida de muitas de nós. E isso inconscientemente ainda age em muitas mulheres. Isso faz com que cada vez que a gente vai dar um passo de ganhar um salário maior, de conseguir um emprego maior, a gente ou desiste ou a gente inventa uma história para não caber naquele novo ciclo. Então é muito importante que você identifique quais são as suas placas invisíveis, de que maneira elas estão agindo na sua vida,
para que você possa cortar esse mal pela raiz, para que você possa arrancar aquela placa dali, para que você possa então fazer a prosperidade acontecer na sua vida. Trago aqui alguns exemplos para que você comece a ter consciência de que forma essas placas agem na sua vida. Outra também que é muito forte na questão das mulheres principalmente é a placa de ou você pode ter amor ou você pode ter dinheiro. Como se a pessoa tivesse que escolher entre ser feliz no amor ou ter uma prosperidade financeira na sua vida. E isso é uma placa invisível que foi implantada lá na nossa infância, principalmente em mulheres na família, em relações aonde a mulher se dedicou totalmente ao lar, aos filhos, ao marido e talvez não teve uma carreira promissora. Então isso pode estar como uma placa invisível na sua vida, aonde então ou eu preciso escolher ter uma profissão, ser bem remunerada, ou eu preciso escolher em ter o amor. E isso é apenas uma crença, uma placa invisível que você carregou ao longo da sua vida. Então, identificar esses padrões, identificar de onde vem, identificar que essas placas existem na sua vida, é a primeira forma de você sair desse lugar. Enquanto adultas, nós seguimos respeitando essas placas e é por isso que precisamos identificá-las para arrancar dali. Muitas mulheres hoje não vivem o emprego que sempre sonhou, vive o emprego de alguém da família. Muitas mulheres, ainda hoje na vida adulta, carregam essa placa dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro das suas profissões. Então, muitas, mesmo dentro de casa, não conseguem chorar, não conseguem falar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que está sentindo, não conseguem abrir o seu coração para o seu companheiro, expressando aquilo que ela está sentindo diante daquela situação. Então isso vem muito desse lugar, de lá na infância você não podia chorar, você não podia falar o que estava sentindo, o que estava pensando, não podia se expressar, não podia falar o que você gostava de fazer. E hoje você ainda reage como se essas placas estivessem dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. Então cabe a você retirá-las dali, cabe a você entender que você trouxe da sua infância essa placa e fixou ela no meio da sua casa e elas ainda têm efeitos sobre a sua vida. Eu me recordo que por muito tempo eu, Juliana, não conseguia chorar dentro da minha casa. Mesmo morando sozinha, eu não chorava, não dançava dentro de casa porque parecia que sempre tinha alguém me olhando. Então isso são pequenos detalhes que a gente começa a perceber na vida. Porque você não precisa de um lugar certo para chorar, você está dentro da sua casa, você pode chorar, você pode ser vulnerável, você pode sentir medo e acima de tudo isso, você precisa ter um lugar seguro, você precisa ter pessoas que você confie e que você possa falar desses sentimentos com essas pessoas. Então é muito importante você identificar qual é a reação que você tem diante dessas situações. Quando você tem vontade de chorar, o que você faz? Você apenas engole o choro, era mandado lá na sua infância, ou você se permite chorar, lamentar aquela dor e botar para fora? Bem como quando você está vulnerável, tem alguma coisa que não está certa, não me sinto confiante, estou com medo. Você se sente à vontade de expressar essas emoções, esses sentimentos? Ou você simplesmente se recua, finge que está tudo bem e que você ainda tem que ser forte, que ainda você precisa guardar o choro? Então comece a reparar na sua vida se isso ainda são movimentos que acontecem para que você consiga fazer movimentos contrários. Bem como esse que eu falei da questão de emprego. Você está no emprego que você deseja ou você ainda segue um padrão social, algo que alguém definiu para você que era o emprego certo e você está aí levando uma vida de desgosto, de tristeza por conta de uma placa que alguém colocou na sua vida como limitador e você aceitou para a vida toda. Eu me recordo que quando nós éramos pequenos, meu pai queria que todo mundo fosse motorista de caminhão. Acho que até já contei aqui em outro vídeo sobre isso. Porque meu pai sustentou toda a família, foi o emprego
que trouxe, que trouxe para a família o sustento, que trouxe uma casa para morar, carro para andar, então era um bom emprego. Mas para nós mulheres era meio difícil querer aceitar essa regra e talvez também ele falava da boca para fora. Falava muito bem da profissão dele, mas nós, quando criança, às vezes interpretamos a fala dos nossos pais de uma maneira errônea. Mas a gente ainda traz para a vida adulta isso como uma regra, como um parâmetro de vida. E eu me recordo que eu demorei muito para desbloquear isso na minha vida. Até recentemente eu conversava com meu irmão e eu falava sobre isso, que era um sonho do pai, né? Que a gente vivesse isso. E que por vezes isso foi um limitador na minha profissão. Eu ia até certo ponto e ali eu estagnava, ali eu parava. E não estou culpando meu pai, estou falando que a maneira como eu interpretei isso na minha vida foi como um limitador, foi como uma placa de pare. Então eu ia até um lugar e quando eu ia acessar um nível maior, ou eu saía do emprego, ou eu arrumava alguma desculpa e eu nunca passava dali. Então você tem que reconhecer na sua vida esses pontos também. Você está até um limite e você estagna, tem algo errado. A vida tem que fluir, você tem que alcançar os seus sonhos, os seus objetivos de uma forma leve. Então, se você está trabalhando para isso e toda vez você percebe um padrão, que você chega em certo lugar e você estagna, então dá uma olhada com cuidado para isso. Qual é a história que você está contando para que você consiga sair desse lugar? E identificar então que nós agora na vida adulta ainda estamos seguindo essas placas, não cortando o cabelo, não trocando de emprego, não chorando, não falando sobre os nossos sentimentos, e assim nós vamos sabotando nossos avanços para não incomodar as pessoas. E ainda mais, quando alguém tem a ousadia de arrancar a placa da sua vida, nós julgamos essas pessoas. Achamos que essa pessoa é afrontosa, pecadora, ao invés de elogiar ela e colocar ela nesse lugar de corajosa. A gente simplesmente se sente ofendido quando alguém arranca sua placa fora e encara a sua vida com coragem, com verdade. A partir de agora, então, nós temos consciência. Que tipo de placa pode existir na nossa vida? Que maneira que essas placas reagem às nossas ações? E cabe a você começar a se questionar se isso está te fazendo bem, te trazendo para um lugar de alegria, de felicidade, ou se isso está impedindo você de avançar e conquistar os seus sonhos. E é aqui que a gente começa a encerrar alguns ciclos, percebendo que estamos tentando ser leais às nossas famílias, aos nossos pais, aos nossos professores, aqueles que cuidaram de nós com tanto carinho e com tanto amor. Mas que a gente precisa entender que isso não é uma lealdade, isso é respeitar as regras e os padrões daquela pessoa. A verdadeira lealdade, ela está em a gente ser fiel a essa pessoa com aquilo que nós temos de melhor, com aquilo que nós temos para entregar para ela e não com aquilo que ela deseja receber. Então a grande mudança, ela começa a acontecer quando nós entendemos a demonstrar a nossa lealdade e o nosso amor, mesmo quando a gente não segue os padrões pré-estabelecidos e de uma maneira que não vai ferir a nossa individualidade. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é constância, é todos os dias você optar por tomar as suas próprias decisões. E a minha dica é que você se pergunte todos os dias: se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje, daqui para frente eu serei feliz? A quem eu estou servindo com a minha obediência? A mim mesmo? Ou aos meus pais, aos meus professores, aos meus avós? Isso é uma boa pergunta a se fazer. Muitas vezes vamos descobrir que não estamos seguindo as nossas vontades, não estamos seguindo aquilo que nós gostamos de fazer. Outra frase que você pode se perguntar sempre é: como eu posso demonstrar o meu amor à minha família, aos meus irmãos, aos meus pais, aos meus avós, aos meus professores, ao meu marido, sem eu ter a obrigação de obedecer às placas invisíveis.
Todas nós somos colocadas no lugar onde nós nos permitimos ser colocadas. Se nós não tomarmos cuidado, logo nós veremos que estamos sempre sob o domínio das placas invisíveis das outras pessoas. Hoje é um papo bem rápido, mas é muito importante que você compreenda quais são as placas invisíveis que estão sob o domínio da sua vida. O que elas têm interferido na sua felicidade? Você está seguindo um caminho onde você é extremamente feliz ou um caminho onde os dias estão passando e você só está seguindo padrões sociais ou placas que alguém colocou na sua vida? É sempre bom ter você aqui no nosso Papo Sério em um Café. Gostaria muito que você ficasse com essa reflexão para a sua semana, que você realmente pontuasse aquilo que você acredita que seja uma placa invisível que tem andado com você ao longo da vida. Reflita em como você pode sair desse lugar onde você pode se permitir ser você mesma, expressar as suas emoções, fazer aquilo que você quer fazer da sua vida. Porque é a partir disso que você decide se todas essas placas elas param por aqui ou elas vão seguir para a próxima geração, porque você vai também instalar sobre elas esse mesmo padrão. Obrigada pela sua presença aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo Papo Sério em um Café.